E se eu disser que tudo o que nos rodeia, desde galáxias distantes até a chávena de café na sua secretária, é, na verdade, matemática, e não apenas descrita por ela, mas literalmente feita dela? Hoje, vamos mergulhar numa das ideias mais ousadas e alucinantes da ciência moderna, a hipótese do universo matemático. Vamos tentar responder à velha pergunta: Deus é matemática? Fique conosco até ao fim para descobrir por que é que alguns dos principais físicos do mundo acreditam que vivemos numa gigantesca estrutura matemática, e o que isso significa para a nossa compreensão da realidade, da consciência e talvez até do divino. A ideia de que o mundo se baseia em números não é, na verdade, nova. Já no século VI a.C., o filósofo grego Pitágoras proclamou: tudo é número. Ele e os seus seguidores acreditavam que a harmonia do cosmos, os intervalos musicais, o movimento dos planetas, tudo era governado por relações matemáticas. Mais tarde, Platão desenvolveu este pensamento, sugerindo que o nosso mundo físico era apenas uma sombra, um reflexo imperfeito do mundo das formas e ideias ideais, que era, na sua essência, um mundo de objetos matemáticos. Mas durante milênios, isto permaneceu no domínio da filosofia. Só no século XXI é que o físico cosmólogo Max Tegmark deu a esta antiga ideia uma forma científica rigorosa, apresentando uma hipótese capaz de virar a nossa concepção da realidade de cabeça para baixo. Bem, vamos conhecer o protagonista da nossa história. Max Tegmark, professor do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, formulou a sua hipótese do universo matemático, ou, abreviadamente, RUM. A essência dessa hipótese pode ser resumida numa frase chocante: a nossa realidade física externa é uma estrutura matemática. Isso não significa que o mundo se parece com a matemática. Significa que ele é a matemática. Tegmark argumenta que tudo no universo, incluindo você e eu, faz parte de um gigantesco objeto matemático. Todas as propriedades do nosso mundo, da massa do elétron à curvatura do espaço-tempo, podem ser reduzidas a propriedades puramente matemáticas. Este é um desvio radical na nossa percepção. Estamos acostumados a pensar que a matemática é apenas uma ferramenta, uma linguagem que usamos para descrever o mundo. Mas Tegmark afirma: não, a linguagem é a própria realidade. Para entender de onde veio essa ideia tão radical, temos que revisitar a pergunta que atormentou Albert Einstein: por que a matemática é tão inacreditavelmente eficaz para descrever o universo? Pensemos bem. Os físicos ficam em seus escritórios, rabiscando equações abstratas num quadro, e em seguida, os astrônomos apontam seus telescópios para o céu e encontram objetos que foram exatamente previstos por essas equações. Foi assim que o planeta Netuno foi descoberto, que as ondas gravitacionais foram previstas e que o bosão de Higgs foi encontrado. Como é que símbolos abstratos, criados pela mente humana, conseguem descrever com tanta precisão as leis fundamentais da natureza? Ora, se o universo for, na verdade, uma estrutura matemática, o enigma desaparece. A matemática não é eficaz, porque encontramos uma forma feliz e oportuna de descrever o mundo. Ela é eficaz porque estamos descrevendo a matemática com a própria matemática. É o mesmo que descrever uma maçã, usando a palavra maçã. A correspondência é de 100%. Vamos mergulhar mais a fundo neste debate filosófico. Existem dois pontos de vista principais sobre a natureza da matemática. A primeira, e a mais familiar, é o formalismo. Ela defende que a matemática não passa de um conjunto de regras e axiomas inventados pelos humanos. É como o xadrez. Nós criamos as regras, e as peças se movem de acordo com elas. Objetos matemáticos como números ou triângulos não existem em algum lugar na realidade. Eles existem apenas em nossas cabeças como conceitos úteis. A segunda perspectiva é o platonismo. Ela afirma que as estruturas matemáticas existem de forma objetiva e independente de nós.
Nós não as inventamos. Nós as descobrimos, tal como Colombo descobriu a América. Um triângulo, com a sua propriedade de a soma dos ângulos ser de 180 graus, existiria mesmo que a humanidade nunca tivesse surgido no universo. A hipótese de Tegmark é, na essência, a forma mais radical de platonismo. Tegmark avança ainda mais com a sua tese e afirma: se você realmente acredita numa realidade externa que existe completamente alheia aos seres humanos, então precisa admitir que essa realidade é, essencialmente, uma estrutura matemática. Mas por que ele diz isso? Imagine essa realidade externa. Para que ela seja de fato independente de nós, ela não pode conter em si nenhuma concepção humana. Palavras como cadeira, pedra ou cor azul são meros rótulos criados pelo nosso cérebro. Elas não são propriedades fundamentais do universo. A única coisa que pode existir sem essa bagagem humana são as relações e estruturas abstratas. E qual é a ciência que estuda as estruturas abstratas? Exatamente, a matemática. Cada lei física que descobrimos é, na sua essência, a identificação de um padrão matemático na natureza. Portanto, seguindo a lógica de Tegmark, se o mundo externo realmente existe, ele simplesmente não tem outra alternativa a não ser a matemática. Esta ideia nos conduz a uma ideia ainda mais fascinante, a do multiverso. Tegmark categoriza 4 níveis de multiversos, cada um mais bizarro e menos intuitivo que o anterior. O nível 1 é o mais simples e, na prática, é amplamente aceito na cosmologia. Ele se baseia na premissa de que o espaço é infinito. O nosso universo observável é apenas uma bolha minúscula. É a região de onde a luz conseguiu nos alcançar ao longo de 13,8 bilhões de anos. Mas o espaço continua além do horizonte dessa bolha, e lá existem outras galáxias, outras estrelas, e talvez até mesmo outras cópias de nós mesmos, vivendo em condições idênticas. A questão é que eles estão tão distantes que jamais poderemos vê-los. É como olhar para o oceano de uma pequena ilha. Você só vê o seu próprio horizonte, mas sabe que o mar se estende muito além dele. O nível 2 do multiverso é uma consequência direta da teoria da inflação. Segundo essa teoria, logo após o Big Bang, nosso universo passou por um período de expansão superexponencial. Mas é possível que esse processo nunca cesse completamente. Ele pode parar em bolhas isoladas, dando origem a universos como o nosso, mas continuar a acelerar no espaço que as separa. Esses universos bolha podem ter leis fundamentais da física completamente distintas. Num universo, a gravidade pode ser muito mais forte. Noutro, a velocidade da luz pode ser diferente. E num terceiro, podem até existir outras partículas elementares. Nosso universo, com as suas constantes ajustadas com precisão, o que torna a vida possível, é apenas uma entre um número infinito de possibilidades. Tivemos a sorte de ter nascido no universo onde as condições se mostraram propícias. Isso resolve, portanto, a questão de por que o nosso mundo parece estar tão perfeitamente concebido para nós, mas agora começa a verdadeira magia. O terceiro nível do multiverso nasce das peculiaridades da mecânica quântica. De acordo com a sua interpretação de muitos mundos, toda vez que ocorre um evento quântico com múltiplos resultados possíveis, o universo se ramifica. Todos os resultados possíveis se concretizam, mas em universos paralelos diferentes. Por exemplo, quando um átomo radioativo pode se desintegrar ou não, num universo ele se desintegra, e no outro ele permanece intacto. E você, como observador, também se divide. A sua cópia num universo vê a desintegração, e na outra, não. Isso significa que, neste exato momento, existe um número inimaginável das suas cópias, vivendo todas as variantes possíveis da sua vida. Numa delas, você decidiu não assistir a este vídeo. Noutra, você aprendeu chinês. E numa terceira, você se tornou um astronauta. Todos esses mundos são tão reais quanto o nosso. Chegamos finalmente ao ápice desta escalada vertiginosa,
o quarto nível do multiverso. Este é o verdadeiro cerne da hipótese do universo matemático. Enquanto nos níveis anteriores, os universos variavam apenas nas suas condições iniciais ou nas constantes físicas, no nível 4, a distinção está nas próprias estruturas matemáticas fundamentais que os regem. Tegmark faz uma afirmação espantosa. Qualquer estrutura que seja matematicamente consistente e não contraditória, existe de fato, fisicamente. O nosso universo, descrito pelas complexas equações da teoria quântica de campos e da relatividade geral, é apenas uma dessas estruturas. Mas, em algum lugar além, coexistem outros universos alicerçados em matemática completamente distinta. Talvez exista um universo fundamentado numa geometria de 5 dimensões, ou até mesmo um universo onde a noção de tempo inexiste. Tudo aquilo que pode ser concebido como uma teoria matemática elegante e coerente é literalmente real. Pense nisto como uma biblioteca colossal de todos os livros imagináveis. Cada um desses livros representa uma estrutura matemática distinta. O nosso universo é um desses volumes, extremamente complexo e denso, repleto de histórias fascinantes, como o surgimento da vida e da consciência. Mas, na mesma estante, existem outros livros. Alguns são meros panfletos finos, descrevendo mundos tão simples que quase nada acontece neles. Outros são tomos ainda mais espessos e intrincados do que o nosso. Nós, como habitantes do nosso livro, não conseguimos espreitar os outros volumes, mas podemos usar a matemática para inferir a sua existência. Sob esta ótica, a realidade torna-se infinitamente mais rica do que alguma vez imaginamos. Tudo o que é matematicamente possível está a ocorrer em algum lugar, em algum momento. Este é o triunfo derradeiro da imaginação, sustentado pela mais rigorosa lógica. Mas afinal, onde é que Deus entra nesta história? Se a hipótese do universo matemático estiver correta, ela oferece uma perspectiva muito particular sobre esta questão. Nesta visão de mundo, não há espaço para o ancião barbudo sentado numa nuvem a governar o planeta. Mas também não nega a existência de um princípio superior. Se toda a realidade é matemática, então, Deus pode ser entendido como a própria estrutura matemática abrangente. Não é uma pessoa, mas sim a totalidade de todas as leis, todas as verdades, todos os mundos possíveis. Isto assemelha-se à concepção de Deus de Spinoza ou Einstein, que viam o divino na harmonia e na ordem do universo. Neste sentido, ao estudar matemática e física, estamos a praticar uma espécie de teologia, a tentar ler a mente de Deus, ou seja, a compreender a estrutura fundamental que deu origem a tudo o que existe. Um Deus assim é desprovido de qualidades humanas, não possui vontade, nem emoções, nem planos. Ele simplesmente é. É eterno, imutável e onisciente, no sentido de que ele próprio constitui o conhecimento de todas as realidades possíveis. Essa ideia pode parecer fria e abstrata, mas contém uma grandeza particular. Ela sugere que o universo não é nem acidental, nem desprovido de sentido. Possui uma lógica interna e uma beleza profundas, a beleza da verdade matemática. Neste contexto, a nossa existência não é o resultado de um jogo de dados aleatório, mas sim uma consequência direta da existência de uma estrutura matemática específica, complexa o suficiente para gerar a autoconsciência. Nós somos a forma que o universo encontrou para se conhecer. Há algo profundamente poético e até espiritual nisso, não concorda? É claro que uma teoria tão radical tem inúmeros críticos. O principal argumento contra ela é a sua não falsificabilidade. Na ciência, uma boa teoria deve fazer previsões que possam ser testadas experimentalmente. Se o experimento não confirmar a previsão, a teoria é considerada inválida. Mas como é que se pode testar uma hipótese sobre a existência de outros universos, baseados numa matemática diferente? Por definição, não podemos contactá-los. Tegmark afirma que a sua teoria faz algumas previsões, por exemplo, que no futuro
encontraremos cada vez mais padrões matemáticos subjacentes à física. Contudo, muitos cientistas consideram isso um argumento demasiado fraco. Eles dizem que a hipótese do universo matemático é mais metafísica ou filosofia do que ciência real, já que é impossível refutá-la. Outra objeção importante está ligada ao que é conhecido como o problema da bagagem. Os críticos questionam: se todas as estruturas matemáticas são reais, por que razão nos encontramos justamente nesta, e não em alguma outra, muito mais simples? Tegmark responde a isso com o princípio antrópico. Apenas estruturas complexas o suficiente podem dar origem a observadores capazes de fazer tais perguntas. Num universo simples, composto por um único número, simplesmente não haveria ninguém para tomar consciência da sua própria existência. Mas essa resposta não satisfaz a todos. Além disso, a questão da consciência permanece em aberto. Como é que uma estrutura puramente matemática pode gerar experiência subjetiva? A sensação da cor vermelha ou o sabor do chocolate? Este é um dos problemas mais difíceis, e a hipótese do universo matemático ainda carece de uma resposta convincente. Há também uma versão mais pé no chão dessa ideia, que ganhou uma popularidade imensa nos últimos anos, muito por conta de Elon Musk e outros grandes pensadores. É a hipótese da simulação. Ela sugere que o nosso universo não passa de uma simulação de computador criada por alguma civilização muito mais desenvolvida. Neste cenário, as leis da física seriam apenas linhas de código, e as partículas elementares, pixels em uma tela gigantesca. Essa ideia é mais fácil de entender do que uma estrutura matemática abstrata, pois nós mesmos criamos simulações em videogames. Conseguimos imaginar os programadores que iniciaram a nossa realidade. Diferentemente da hipótese do universo matemático, esta teoria até oferece maneiras de ser testada. Por exemplo, poderíamos procurar por bugs ou falhas na matriz, ou seja, violações das leis da física em escalas muito pequenas. Qual é a ligação entre a hipótese da simulação e a hipótese do universo matemático? Essencialmente, uma simulação é apenas um caso particular de uma estrutura matemática. Qualquer programa de computador é um algoritmo que pode ser totalmente descrito matematicamente. Portanto, se vivemos numa simulação, ainda assim estamos a viver num universo matemático. A única diferença é que, neste caso, o seu criador não é um abstrato mundo platônico de ideias, mas sim programadores muito concretos de outra realidade. No entanto, a hipótese de Tegmark é mais fundamental. Ela afirma que, para o universo existir, não é necessário nenhum computador ou programador. A própria estrutura matemática é a realidade. Não precisa de ser executada em coisa nenhuma. Ela existe por si só, simplesmente porque é matematicamente consistente. Voltemos agora ao nosso mundo e vejamos como esta hipótese transforma a nossa perspectiva sobre as coisas mais comuns. Tomemos, por exemplo, o tempo. Na nossa percepção, o tempo flui do passado para o futuro, mas, na maioria das equações físicas, o tempo é apenas mais uma dimensão, tal como o comprimento ou a largura. A hipótese do universo matemático leva esta ideia à sua conclusão lógica. Se o universo for uma estrutura matemática quadridimensional, 3 dimensões espaciais e uma temporal, então todos os momentos, passado, presente e futuro, existem simultaneamente e são igualmente reais. O seu nascimento, o momento em que está a ver este vídeo, e a sua velhice são apenas diferentes coordenadas nesta estrutura. A sensação do fluxo do tempo é uma ilusão gerada pela nossa consciência, que percorre esta estrutura sequencialmente. Mas e o livre-arbítrio? Se o futuro já estiver gravado na estrutura matemática, isso significa que todas as nossas ações são predeterminadas? Não exatamente. Lembre-se do terceiro nível do multiverso, a ramificação quântica. Cada escolha que você faz cria um novo universo.
Quando você decide beber café ou chá, o universo se ramifica. Numa ramificação, você toma café. Na outra, chá. Ambas as realidades existem. O seu livre-arbítrio não é escolher entre as opções, mas sim qual das suas infinitas cópias vai parar em qual ramificação da realidade. Você não escolhe o caminho, você apenas se descobre em um dos inúmeros trajetos que existem simultaneamente. É uma compreensão do conceito de escolha muito estranha, mas que decorre logicamente da ideia de que tudo o que pode acontecer, de fato, acontece. Essa teoria também apresenta uma solução elegante para o paradoxo do início do tempo. O que existia antes do Big Bang? Esta questão paralisa a cosmologia tradicional, visto que, antes do Big Bang, não havia nem tempo, nem espaço. Mas para a estrutura matemática, a questão de um início simplesmente não faz sentido. O número 5 existe no tempo? Ele teve um começo? Não, ele apenas é, fora da noção de tempo. Da mesma forma, a estrutura matemática do nosso universo apenas existe. Ela não foi criada, nem surgiu do nada. É eterna. O Big Bang não é o começo da existência, mas sim apenas um dos pontos dentro dessa estrutura. É a nossa percepção inerente do tempo que nos leva a chamá-lo de início. Isso elimina a necessidade de uma primeira causa, ou de um criador no sentido tradicional. No entanto, por que esta estrutura matemática específica e não outra? Porque o nosso universo é regido precisamente pela mecânica quântica e pela teoria da relatividade. Tegmark sugere que diferentes estruturas matemáticas podem ter diferentes níveis de complexidade. Talvez exista um princípio, semelhante à seleção natural, que prefere as estruturas mais complexas e estáveis, aquelas que são capazes de gerar observadores conscientes. Nosso universo pode ter sido o vencedor nesta competição cósmica de estruturas. Ou talvez todas as estruturas sejam igualmente reais, e nós nos encontremos nesta aqui por puro acaso. Esta é uma das questões mais profundas e ainda não resolvidas desta hipótese. Encontrar a resposta é, talvez, o principal desafio da física do século XXI. No fim das contas, a hipótese do universo matemático obriga-nos a reexaminar a própria noção de existência. O que significa, de facto, existir? Estamos habituados a pensar que só existem objetos físicos, aqueles que podemos tocar. Mas esta teoria sugere que o nível mais fundamental da realidade é composto por ideias abstratas, relações e leis. Matéria, energia, espaço e tempo. Tudo isto são meras manifestações de uma essência matemática profunda. É um mundo onde as ideias são primárias e a matéria é secundária. Aceitar este ponto de vista é um salto intelectual gigantesco, comparável à transição da Terra plana para a esférica. Isso muda não só a nossa compreensão do cosmos, mas também a nossa percepção de nós próprios como seres pensantes, gerados por esta sinfonia matemática inacreditável. Então, vamos recapitular. A hipótese do universo matemático de Max Tegmark postula que a realidade não é apenas algo que pode ser descrito pela matemática. A realidade é a matemática. Todos nós somos apenas partes autoconscientes de uma estrutura matemática gigantesca e incrivelmente complexa. A conclusão mais surpreendente dessa teoria é a existência do nível 4 do multiverso, onde qualquer sistema matematicamente consistente constitui um universo separado e real. Nosso mundo é apenas um entre uma infinidade de outros. Então, Deus é matemática? A teoria não oferece uma resposta sobre a existência de um Deus pessoal, mas ela sugere que a base fundamental da existência, aquele próprio projeto ou código da realidade, pode ser um mundo eterno e perfeito de verdades matemáticas. Talvez o intelecto de Deus, do qual Einstein falava, seja justamente essa estrutura onipresente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se essa teoria explodiu a sua cabeça tanto quanto a minha, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal
para não perder as próximas viagens ao limite da ciência e da filosofia. E você, o que pensa? Vivemos em um universo matemático? Ou a matemática é apenas uma ferramenta útil inventada pelos seres humanos? Deixe sua opinião nos comentários. Será muito interessante ler